Olá a todos, meu nome é Sara. Nós vamos dar agora a continuação à aula sobre o assunto de limites infinitos e limites no infinito. Nós já vimos a definição e o que são limites infinitos. É quando você aplica o limite de uma função em um ponto e esse limite é mais ou menos infinito. O que nós vamos ver agora são os limites no infinito. O que significa isso? Nós vamos aplicar o limite quando x tende a mais ou menos infinito e ver o que acontece com essa função. Então, vamos continuar com a nossa função de sempre, que serve para todos os nossos exemplos. A função f de x igual a 1 sobre x, definida nos números reais, exceto o zero. Então, nós temos o gráfico dessa função. Nós queremos analisar agora o que acontece quando x vai ficando muito grande, ou seja, quando ele tende ao infinito, e quando x vai ficando muito pequeno, ou seja, quando ele tende a menos infinito. O que será que acontece com essa função quando x tende a infinito e quando x tende a menos infinito? Esses são os chamados limites no infinito. Então, vamos fazer uma análise numérica antes. Então, se x é igual a 1, 1 sobre x é 1. Se x é igual a 10, 1 sobre x é 0,1. Se x é igual a 100, 1 sobre x é 0,01. Se x é igual a 100.000, 1 sobre x é 0,00001. Então, o que está acontecendo? À medida que o x está crescendo, a função 1 sobre x está chegando mais próximo de zero. Tá vendo? Ela ainda é positiva e se aproxima cada vez mais de zero. Se a gente agora analisa valores para x negativo, que também está no domínio da função, se x é menos 1, 1 sobre x também é menos 1. Se x é menos 10, 1 sobre x é menos 0,1. Se x é menos 100, 1 sobre x é menos 0,01. Se x é menos 100.000, 1 sobre x é 0,00001. O que está acontecendo? À medida que x diminui, 1 sobre x vai chegando cada vez mais próximo de zero por números negativos. Então, o que está acontecendo? Intuitivamente, o que a gente está percebendo? Quando x vai crescendo, então, ou seja, quando x vai tendendo ao infinito, a função 1 sobre x se aproxima cada vez mais de zero. Quando x vai diminuindo, ou seja, quando x vai tendendo a menos infinito, a função 1 sobre x também se aproxima de zero. Então, se a gente analisa aqui o gráfico de novo, ó, pelo gráfico a gente já consegue ver. Quando x vai crescendo, o que vai acontecendo com o gráfico da função? Ele vai se aproximando cada vez mais do ponto y igual a zero. Ele não chega nele, mas ele se aproxima cada vez mais. E o mesmo acontece com a parte negativa do gráfico. Quando x vai diminuindo, se tornando cada vez mais negativo, o gráfico vai se aproximando também do ponto y igual a zero. Certo? Então, de novo, como é matemática, a gente precisa ver a definição formal de um limite no infinito. Então, seja y igual a f de x uma função, dizemos que f de x tende a um número L quando x tende a infinito e denotamos dessa forma, a gente lê isso aqui da seguinte forma: limite de f de x quando x tende ao infinito é igual a L. Então, L aqui é um número. Se para todo y maior que zero, existir um n maior que zero, que é um número, tal que se x é maior do que n, então o módulo de f de x menos L é menor do que y. O que está dizendo? Você escolhe um número n bem grandão. Sempre que x for maior do que esse m, a sua função f de x está chegando pertinho de L. Então, isso significa que, à medida que x vai aumentando, a sua função vai tendendo a L. O limite da função, quando x tende a infinito,
é L. E da mesma forma, a gente também tem a definição formal de quando x tende a menos infinito. Então, de maneira análoga, seja y igual a f de x uma função, dizemos que f de x tende a um número L quando x tende a menos infinito e denotamos por limite de f de x quando x tende a menos infinito igual a L, se para todo y maior que zero, existir um n maior que zero, tal que, se x é menor que menos n, então f de x menos L, o módulo disso, a distância de f de x até L, é menor do que y. Então, o que significa? Escolhe um número, toma o oposto dele. Sempre que x for menor do que menos n, a função f de x está chegando bem pertinho de L. Isso significa que o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é L. Então, lá no caso de limites infinitos, que é o que a gente viu nas aulas anteriores, a gente definiu o que é uma assíntota vertical. Para o caso de limites no infinito, que é o que a gente está vendo agora, a gente vai definir o que são as assíntotas horizontais. Então, vamos observar essa reta em verde, que está destacada aqui no gráfico da nossa função f de x igual a 1 sobre x. Essa reta em verde é a reta y igual a zero. Note que todos os pontos dessa reta, y é zero e o x está variando, certo? Então, é a reta y igual a zero. O que está acontecendo? Ela é uma reta horizontal, certo? O que está acontecendo é que o gráfico da f de x, que está em azul, está chegando bem pertinho dessa reta à medida que x está indo para o infinito. E o gráfico da f de x igual a 1 sobre x está chegando pertinho da reta verde à medida em que x tende a menos infinito. Então, essa reta em verde é chamada uma assíntota horizontal da função f de x. Quando que a gente tem uma assíntota horizontal? A gente tem uma assíntota horizontal quando a gente calcula o limite da função com x tendendo a infinito e isso dá um número, ou quando a gente aplica o limite da função com x tendendo a menos infinito e isso dá um número. É uma ou a outra, não precisa ser as duas ao mesmo tempo. No exemplo que a gente está analisando, que é a função 1 sobre x, quando a gente aplica o limite da função tendendo ao infinito, dá zero, e tendendo a menos infinito também dá zero. Então, isso é um caso em que as duas condições foram satisfeitas. Mas não precisa ser as duas, basta uma para a reta já ser uma assíntota horizontal. E qual é a reta? É a reta y igual a esse número a. Então, é o número que representa o limite da função. Então, vamos ver exemplo. Vamos calcular o limite da função 5 menos 4 dividido por 3x menos 1, quando x tende ao infinito. Quero o limite dessa função. O que acontece? Quando x tende ao infinito, esse denominador aqui, 3x menos 1, vai para o infinito, porque 3 vezes infinito, que é infinito, menos 1. Você pode analisar dessa forma. Lembrando que infinito não é um número. Infinito é uma notação para uma coisa muito grande, mas ele não é um número fixo. Mas quando você faz 3 vezes infinito, ainda dá infinito. Menos 1, lembra? Infinito somado a qualquer número ainda é infinito. Então, quando x tende a infinito, 3x menos 1 também é infinito. O que está acontecendo? Você está dividindo 4 por um número que está por um termo que está tendendo ao infinito. Então, é 4 por uma coisa muito grande. E isso dá zero. Isso tende a zero. Portanto, o limite desse quociente aqui, quando x tende a infinito, é zero. Isso aqui, este quociente, tende a zero quando x tende a infinito. Então, o que é o limite de 5 menos 4 sobre 3x menos 1? Limite da soma é a soma dos limites. Dividir aqui na soma dos limites. Limite de 5 quando x tende a infinito é 5. Não tem x na função constante igual a 5. Então, o limite de 5 quando x tende a infinito é 5.
E o limite de 4 sobre 3x menos 1 é zero. Esse denominador aqui é enorme. Então, a gente está dividindo 4 por uma coisa muito grande. Isso tende a zero. Então, isso é 5 menos zero, que é 5. Portanto, o limite dessa função aqui, quando x tende a infinito, é 5. O que aconteceu? Eu apliquei o limite com x tendendo a infinito dessa função. 5 menos 4 sobre 3x menos 1. E isso deu um número 5. Isso significa que a reta y igual a 5 é uma assíntota horizontal da função f de x igual a 5 menos 4 sobre 3x menos 1. Certo? Então, aplica o limite com x tendendo a infinito da função. Se isso der um número, significa que a reta y igual a esse número é uma assíntota horizontal da função. Então, vamos ver outro exemplo. Verifique se a função f de x igual a x ao cubo possui assíntotas horizontais. Então, o que a gente precisa calcular para ver se uma função tem assíntota horizontal? A gente calcula o limite de x tendendo ao infinito e x tendendo a menos infinito e vê se isso dá um número. Então, a gente vai aplicar esse limite de x ao cubo quando x tende a infinito e limite de x ao cubo quando x tende a menos infinito. Se algum desses limites for um número, é porque ela tem assíntota horizontal. Mas olha só, se x é um número positivo, x ao cubo também é positivo, certo? Um número positivo elevado ao cubo ainda é um número positivo. O que acontece? Mas o x está tendendo ao infinito, então o x está crescendo muito. O que acontece com x ao cubo? Isso também é infinito. Você está pegando um número que está crescendo indefinidamente e elevando ao cubo. Isso se torna cada vez maior, certo? Então, o limite de x ao cubo quando x tende a infinito é infinito. É um número positivo que eu estou elevando ao cubo. Isso ainda é um número positivo e, à medida que x vai aumentando, x ao cubo também vai aumentando. Portanto, o limite dessa função é infinito. Ou mais infinito. Você pode usar a notação que você quiser. Só infinito ou mais infinito. Agora, se eu aplico o limite com x tendendo a menos infinito, o que acontece? Se x está tendendo a menos infinito, x é um número negativo. Quando eu elevo um número negativo ao cubo, isso ainda é um número negativo, certo? Então, x é um número negativo que está diminuindo muito e eu estou elevando isso ao cubo. Então, se ele está tomando valores cada vez menores, cada vez mais negativos, e eu elevo isso ao cubo, isso ainda é uma coisa muito pequena, muito negativa e negativa, porque um número negativo elevado ao cubo é um número negativo. Portanto, o limite de x ao cubo, quando x tende a menos infinito, é menos infinito também. O que aconteceu? Apliquei o limite de x ao cubo com x tendendo ao infinito e deu infinito. E apliquei o limite de x ao cubo com x tendendo a menos infinito e deu menos infinito. Esses limites não deram números. Então, o que isso significa? Isso significa que essa função não possui assíntotas horizontais. Porque para ter uma assíntota horizontal, esse limite tinha que ter dado um número. Ou o limite de x tendendo a mais infinito, ou o limite de x tendendo a menos infinito tinha que ter dado um número. E não deu. Infinito e menos infinito não são números. Portanto, essa função não possui assíntotas horizontais. A gente pode ver isso pelo gráfico da função também. Olha só como é que é o gráfico da função f de x igual a x ao cubo. Não existe uma assíntota horizontal, uma reta horizontal para a qual a função tende, para a qual o gráfico da função chega bem pertinho. Então, essa função não possui assíntotas horizontais.